Um mal ainda sem cura. Esse é o diabetes, né? Marcelão sabe disso. Em 2030, é a expectativa das autoridades em saúde. Em 2030, daqui o quê? 17 anos, 25% da população terá essa doença. Mas algumas medidas podem evitar o diabetes, gente. Em Marília tem uma associação muito bacana ajudando pacientes a encontrar também ajuda para ter qualidade de vida. Dá para conviver com o diabetes, só precisa ter cuidado. Diabetes é feio de ver. Roda ele. O diabetes é uma doença que acomete milhões de brasileiros. Acredita-se que atualmente 10% da população tem a doença, uma cifra que tende a aumentar a cada dia. Até 2030, cerca de 25% da população brasileira poderá ter o diabetes. Quem vê a pequena Carol nem imagina. Fã de historinhas e muito alegre, a menina tem preso à cintura um dispositivo eletrônico que libera insulina. A substância faz baixar o nível de açúcar do sangue. Portadora do diabetes tipo 1, essa é a única maneira que os pais conseguiram para dar qualidade de vida à filha. Eu diria assim que ela é uma criança normal. É claro que não é uma criança que eu posso deixar solta o dia inteiro. É uma criança normal que você tem que ter uma atenção, né? Você tem que estar sempre olhando, se mudou o comportamento, está com hipoglicemia, se está com muita sede, está com hiperglicemia. Então é uma criança que a gente precisa estar olhando. Valéria também tem o diabetes e carrega aparelho igual ao da filha. Antes, tinha que conviver com injeções e uma série de remédios para controlar a doença. Mas para chegar até aqui foram anos de luta. Com a ajuda de uma associação de diabéticos, eles entraram na justiça e conseguiram os equipamentos. Cada um custa R$17 mil. É impossível, né? Eu ainda com duas, todo mês R$2.000 para manter o diabetes controlado, é muito complicado. E como é que era a vida de vocês duas antes de ter essa bomba? Antes a gente tomava insulina, eu tomava insulina pelo menos 5 vezes por dia. Hoje eu tenho a picada de 3 em 3 dias. Maria José é presidente da associação. Conheceu os perigos da doença depois que o filho de 10 anos começou a passar mal. A família ficou desestruturada. Montar a associação fez toda a diferença. 2 anos depois a gente resolveu pensar nessa possibilidade de estar assim, reunindo pais e mães de diabéticos, né? E ajudar também a população, né, a comunidade da doença, portadora da doença. Esta médica endocrinologista é especialista no tratamento infantil do diabetes. Ela explica que são 2 tipos mais comuns. Basicamente, nós temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele incide em crianças e adultos jovens, em geral menor do que 30 anos. Ele dá em pessoas mais magras, ele é avassalador, ele começa de repente e ele abre o quadro, muitas vezes, já num sinal que a gente chama de cetoacidose diabética, em que esse paciente vomita muito, passa muito mal e vai para o hospital em um estado geral ruim. Já o tipo 2, ele é em pessoas obesas, ele tem história familiar positiva, essa pessoa ela tem um início insidioso, é um processo que se você pega no início e muda as condições de vida, entra com a medicação correta, você consegue muitas vezes segurar esse processo. Já no tipo 1 não, porque o tipo 1 ele é uma doença autoimune. O próprio corpo começa a atacar o pâncreas e destrói a produção do pâncreas de insulina. O tipo 1 não tem cura, mas o paciente pode conseguir qualidade de vida se tomar as medidas certas. Já o tipo 2 está ligado a hábitos alimentares incorretos e sedentarismo.